Direto da redação. O governo está cortando gastos, hein? O governo mudou a regra do salário, de reajuste do salário mínimo, do BPC, do benefício de prestação continuada, e também as regras para pensões de militares. Você vai entender agora os detalhes na reportagem de Priscila Mazenotti. 327 bilhões de reais. Esse é o total estimado pelo governo em economia com o pacote de corte de gastos pelos próximos 5 anos, mas é ainda uma projeção. Entre as medidas, correção do salário mínimo. Hoje ele é corrigido pelo INPC do ano anterior, que é o índice que mede a inflação, mais o PIB, que é o Produto Interno Bruto, de 2 anos antes. Com a mudança, vai ter um teto limitando o crescimento do PIB a 2,5% acima da inflação, como prevê o arcabouço fiscal. O abono salarial também vai mudar. Por enquanto, vai continuar valendo para quem ganha até 2 salários mínimos. Mas até 2035, esse teto vai baixar para 1 salário mínimo e meio. E ele vai ser corrigido pela inflação e não acima dela. Pente fino ainda nos benefícios sociais. Todo mundo vai ter de passar por biometria para saber certinho se quem está recebendo tem mesmo direito de receber. E projetos como Pé de Meia e Vale Gás serão incorporados ao orçamento para caber no arcabouço fiscal. Ao detalhar as medidas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que se elas não forem suficientes, ajustes futuros poderão ser feitos. Então eu acredito que o nosso trabalho não se encerra, não acredito em bala de prata. Nós não vamos resolver o problema herdado de 10 anos de déficit primário de um ano para o outro. O presidente nunca vacilou em nos atender. E tem dito, eu não vou desproteger quem precisa do Estado, mas eu posso cumprir o compromisso fiscal que eu fiz sem prejudicar quem está precisando. Foram detalhadas ainda as mudanças para os militares. A transferência de pensão vai acabar e será estabelecida uma idade mínima para que ele possa ir para a reserva. Além disso, a remuneração da contribuição para o Fundo de Saúde até janeiro de 2026 fica em 3,5%. Houve mudanças também nas emendas, montante crescendo abaixo do limite das regras e metade das emendas de comissão obrigatoriamente deverão ir para a saúde pública. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. As mudanças, elas estão mais ou menos detalhadas nessa reportagem aí. Você vai ver agora no desdobramento aqui, porque você tem um detalhamento melhor. Mas assim, isso eu tenho informação de que vai acontecer. Se está efetivamente nessas regras que foram propostas, eu preciso ler para ter certeza que se está. Na questão do Bolsa Família, homens que estão recebendo, que não tenham filhos, que não tenham família, me parece que a proposta é de corte. Então você vai cortar alguns benefícios, alguns pagamentos do Bolsa Família. O que aconteceu com a pandemia da Covid-19 foi que muita gente, pessoas que estavam desempregadas, as pessoas que não estavam no mercado de trabalho, que atendiam um determinado perfil, não precisava necessariamente ter filho, ser casado, entrou naquele auxílio emergencial, que o Bolsonaro queria colocar em R$100 e poucos e o Congresso foi lá e pressionou, colocou em R$600. Quando o governo Lula assumiu, fez o seguinte, levou todo mundo para o Bolsa Família. Quando ele leva para o Bolsa Família, algumas pessoas que estavam neste perfil de beneficiário, que preenchia esse requisito, olha, solteiro, está desempregado, não tem benefício nenhum, não recebe nada, vai receber a renda mínima, continua ali no cadastro de R$600. Agora, com essa questão aí de atingir o déficit primário, cortar custos, cortar gastos, o governo ele está redimensionando. Então ele está indo para cima de verbas, de recursos da Previdência, os recursos que pagam LOA, que pagam o LOAS, que pagam o BPC, benefício de prestação continuada, todos esses benefícios vão ter cortes. O governo ele vai ajustar para tentar ali conter a sangria. Ele tentou poupar programas sociais, mas tirou uma beirada dos programas sociais. Então, neste caso, aí pagou, por exemplo, auxílio a taxista, pagou auxílio a caminhoneiros. Foi saindo, foi tirando, foi enxugando. Então, todas essas gorduras, o que o governo acha que é gordura, ele vai cortar, ele vai tosar. E vamos estar aqui lembrar uma coisa. Para que o governo ele tem que cumprir o déficit primário?
ele tem que gastar até um determinado, ele tem que ter uma sobra de caixa. É para pagar juros da dívida interna. O governo ele está sujeito às exigências desse mercado. Porque quem é o credor do governo? É quem alimenta, quem paga a dívida do governo e ajuda o governo a manter a máquina funcionando. O cara compra títulos da dívida, ele empresta dinheiro para o governo, ele quer ter rentabilidade. E o governo precisa pagar esses títulos da dívida a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo. Porque do contrário ele não tem quem financia a dívida do governo. Todo governo tem dívida. A maior dívida interna do mundo, a maior dívida externa do mundo é dos Estados Unidos. Ultrapassou os 30 trilhões de dólares. E para alimentar isso, o governo tem que vender título da dívida, tem que financiar essas dívidas. Então é por isso que o Brasil está se submetendo a essa exigência. Quando o governo ele obedece o teto de gastos, ele está dizendo o que para o mercado que empresta dinheiro para ele, que compra títulos da dívida do governo? Eu tenho dinheiro para te pagar juros. Eu tenho dinheiro aqui para reservar. Olha aqui, está aqui. Eu tenho a garantia de que você não vai levar um calote. Então essa é a lógica. Mas eu gostaria agora de chegar ao desdobramento da reportagem aqui, porque detalha melhor como vai ser a regra de reajuste de salário mínimo e outras questões também que envolve essa dinâmica aí dos gastos, do teto de gastos. Você vai conferir as informações aí, deixa eu ver aqui, tá com quem? Tá com a Kelly Oliveira, da TV Brasil. Vamos lá. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou várias medidas que impactam na vida do brasileiro. Uma delas é a nova fórmula de correção do valor do salário mínimo. Atualmente ela é feita pela inflação mais o crescimento da economia. Essa regra segue valendo, mas fica limitada a 2,5%. O governo também alterou as regras para o abono salarial. Para receber, o trabalhador terá que ter renda de até R$ 2.640, o que corresponde atualmente a 2 salários mínimos. Esse valor vai ser corrigido pela inflação até corresponder a 1 salário mínimo e meio. E o anúncio mais comentado foi a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Essa medida foi divulgada junto com o pacote de corte de gastos e só vai valer a partir de 2026, com aprovação pelo Congresso Nacional. Inclusive, depois de falar com a imprensa no Palácio do Planalto, Haddad veio aqui para o Congresso para apresentar o texto para os presidentes da Câmara e do Senado. O ministro explicou que a perda de arrecadação com a isenção, estimada em 35 bilhões de reais, será compensada com o fim da isenção do IR para quem tem doença grave e ganha mais de R$ 20.000 por mês. Outra compensação será por meio da tributação de 10% de quem recebe mais de R$ 50.000 por mês. Ele deu um exemplo de como isso vai funcionar. Vamos ver. Pessoas que hoje têm renda e não pagam imposto, uma renda superior a R$ 50.000 por mês, ou seja, R$ 600.000 por ano, né? Elas vão passar a pagar um mínimo. O que significa isso? Vamos supor que uma pessoa tenha aluguéis, tenha salário, tenha dividendos, tenha juros. Ela vai somar o que ela recebeu, qual foi a sua receita, e ela vai calcular 10% desse valor que ela recebeu. Aí ela vai fazer a conta o seguinte: eu paguei 60 mil de imposto de renda? Não, eu paguei 35 mil de imposto de renda. Eu vou ter que recolher 25 mil para completar os 60. O mesmo vale para a pessoa que ganha 1 milhão. Agora, suponha que ela ganha 600 mil reais e ela pagou 80 mil de imposto de renda. Ela não é atingida pela medida.